Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Consegue olhar para alguém e dar um sorriso para a pessoa com os olhos? Uma pessoa bem bonita do seu lado. Também não precisa apelar, né? Vamos estar em pé, em reverência à leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. Quero agradecer mais uma vez ao reverendo pastor Adair, João Adair. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho. Ele estava comigo agora lá na Câmara, assistiu uma reunião que pegou fogo. Eu falei para ele: o senhor quer que eu ainda vá pregar depois da reunião? Ainda bem que eu sei separar, né? O parlamentar ficou lá, aqui só está o pastor. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, quem encontrou, diga amém. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam ficar em pé na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram, e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, incline a sua cabeça por um momento. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a desenrolar os seus rolos sagrados, antes que eu comece a desvendar os seus mistérios, eu te faço 2 pedidos. O primeiro é que o Senhor cerque esta igreja com a sua glória, e que num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre a Catedral da Baleia nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, sacerdotes, povo eleito do Senhor. O que Jesus colocou no meu coração nessa noite é uma mensagem muito forte. Não sei se é a que você gostaria de ouvir, mas com certeza é a que você precisa e vai ouvir. É uma mensagem de cunho de responsabilidade e carregada de revelação divina. Eu estou pregando para uma Assembleia de Deus, amém? E tem algum pentecostal aqui? Então, por favor, ajude o pregador aqui, tá? Como eu sou lá do meio da roça, pastor João, quer me matar do coração, eu estar pregando e os crentes ficam me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Parece que quase dá um infarto no coração da gente. Então, se vocês puderem me ajudar, eu vou ficar muito feliz. Amém, igreja? Então, só um grito daquele tamanho dos pentecostais que vieram, deixa eu ouvir. Perfeito. Pastor Roberto, mude a música para mim. O texto que eu li nesta noite é um dos textos mais espetaculares do Velho Testamento. É a inauguração do poderoso templo erguido por Salomão. A Bíblia Sagrada vai nos falar de alguns templos que eram muito conhecidos e foram famosos, mas nenhum deles se equipara ao templo de Salomão. Nem um templo de Zorobabel,
nem aqueles outros, nem o templo de Herodes, que conseguiu reconstruir com requintes de beleza, nenhum deles se compara ao templo de Salomão. Só que mais belo do que o templo, mais rico do que toda a riqueza gasta naquele templo, foi o que aconteceu na inauguração dele. Na inauguração daquele templo, lembrando que eu estou falando do Velho Testamento, não é do Novo Testamento, portanto eu falo de uma igreja que existia lá no Velho Testamento, embora a palavra igreja venha de um verbo grego, que é o verbo eclésia ou eclesia, significa chamados para fora, e lá naquele mundo antigo não havia essa linguagem grega, mas era o templo de uma igreja do Velho Testamento que lançará no futuro luz sobre o que nós somos hoje. Na inauguração do templo de Salomão, não faltou brilhantismo, não faltou festa, não faltou sacrifício, não faltou oração, não faltou louvor, não faltou convidados especiais, mas o que mais me chama a atenção na inauguração do templo de Salomão é uma manifestação metafísica, é uma manifestação surreal, que só acredita aquele que acredita no Deus dessa igreja. Porque a Bíblia Sagrada nos diz aqui com todas as palavras que houve um momento no culto, pastor João, que os sacerdotes, uns não conseguiam entrar no templo. A minha tradução diz que eles não conseguiam ficar em pé no templo. E a Bíblia explica o motivo. Porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Veio do céu a presença de Deus. E ela não veio dessa vez de maneira invisível. Ela não veio de maneira imperceptível. Ela veio de maneira visível, quase que tangente. Acredito que eles quase que puderam tocar nesta glória. E se eles não puderam tocar a glória os tocou. E jogou vários deles pelo chão. Quando eu li esse texto, eu que sou pentecostal raiz, nascido lá no meio do mato, criado lá na Vila Tatu, cresci ouvindo os pregadores mais espalhafatosos que você possa imaginar na vida, né? Os meus heróis bíblicos, os meus heróis da minha fé, que me inspiraram a ser o pentecostal que sou hoje, a maioria deles era analfa de mãe, o que sobrava era beta de pai. 90% deles não sabiam ler nem escrever, mas todas as vezes que estavam no culto, ou estavam dirigindo, ou cantando, ou pregando, ou dando testemunho, algo extraordinário acontecia. O santuário era tomado por uma manifestação invisível. E eu não sei vocês, se tem alguém que é crente raiz como eu aqui, que sente de vez em quando saudades desse tipo de culto. Saudades de quando Deus interferia no culto. E olha que isso não é invenção da Assembleia de Deus, não. Tem um culto na Bíblia que estava sendo presidido pelo apóstolo São Pedro. Ele estava lá na casa de Cornélio, pregando para um homem, um cidadão romano, da corte romana, e não tinha nenhum crente lá, era só Pedro. Não tinha presbítero, não tinha diácono, não tinha evangelista, não tinha círculo de oração, não tinha departamento de jovens, nem músicos, era Pedro pregando. E eu vou deixar Pedro falar para vocês o que aconteceu, porque é ele que diz: e enquanto eu pregava, o Espírito Santo caiu sobre todos os que estavam naquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Veja só, não foi preciso marcar um culto especial, não foi preciso ninguém jejuar, ninguém orar, subir monte, descer monte. Bastou apenas a palavra ser pregada e encontrar guarida nos corações. Os que foram ouvir Pedro naquele dia, não foram ouvir, como muitos crentes entram dentro da igreja hoje, não foram ali para filosofar, ficar olhando para o pregador, botar a mão no queixo e ficar perguntando, to be or not to be, that's the question. Não, as pessoas que estavam aguardando Pedro sabiam que alguma coisa divina iria acontecer. Me dê 10 crentes com esse mesmo espírito nesta noite aqui dentro, e eu espero que o Espírito Santo me interrompa enquanto eu estiver pregando. Meu sonho é que ele caia sobre todos que aqui estão, e todos sejam batizados com o Espírito Santo nesta noite. Alguém está comigo nesta palavra? Pode dar mais um glória a Deus? Pois bem, mas voltamos ao texto. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei: Senhor, deve ter alguma coisa a mais, porque eu conheço a vida de Salomão. Algumas pessoas são capazes até de jurar que foi Salomão que trouxe essa glória para dentro da casa. Alguns podem até dizer, não, o investimento dele no templo, ou o número de sacrifícios que ele entregou no templo. Outros podem dizer, não, foi a oração dele, porque a oração dele está escrita aqui. Ora, para a oração dele estar escrita aqui, entenda, alguém escreveu a oração e ele leu.
Salomão nunca foi muito espiritual, ele era muito prático. A mente dele era geniosa. Ele não tem nada do pai dele. O pai dele não. O pai dele é um adorador. O pai dele dançava, cantava, salmodiava. O pai dele acabava de arrancar a cabeça de um gigante, tirava o sangue das mãos, pegava a harpa, esquecia aquela cena de terror, olhava para o céu e dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, mas Salomão não tem a sensibilidade de Davi. Então eu fiquei me perguntando como foi que este ato fenomenal aconteceu. E para entender isso, eu preciso arrastar vocês no tempo comigo. Voltar aqui pelo menos uns 45, 46 anos antes deste episódio. Quero que você enxergue Israel. Israel perdeu o seu rei que havia acabado de se suicidar, o poderoso rei Saul. E é Davi quem vai assumir o trono. O Davi que teve que ser ungido 3 vezes para ter a confirmação do seu ministério. E agora que ele se assenta no trono, Davi observa tudo que está ao seu redor. E eu imagino ele dizendo: eu herdei aqui um reino perfeito, porque tem palácio, porque tem súditos, porque tem exército, porque tem latifúndios, porque tem comércio, porque tem gente. Quando Davi assume o trono de Israel, Israel tinha quase 5 milhões de habitantes na época. Já era um reino temido, respeitado, por causa dos antepassados, das histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. Então Israel era reconhecido, já era um reino perfeito. E esse Davi que senta no trono em um reino perfeito, ele observa para a esquerda, observa para a direita, e algo incomoda o rei Davi, ao ponto da Bíblia Sagrada dizer para nós que Davi vai fazer um pregão, vai passar um pregão por todo o reino, e ele vai visitar as províncias, vai visitar o local onde as 11 tribos estão estabelecidas, e a 12ª ele vai ao santuário. Depois era um santuário extremamente pequeno, era apenas uma tenda da congregação. E Davi, depois de passear por um bom tempo, ele percebe que o reino que ele havia herdado de Saul, embora fosse um reino perfeito, era um reino incompleto. Veja se a sua mente consegue absorver o que o pregador está dizendo. O reino era perfeito, porém era incompleto. E isso é um paradoxo. Como é que algo perfeito pode ser incompleto? Se perfeição subentende-se aquilo que não precisa de ajuste. Davi herdou um reino perfeito, mas o reino estava incompleto. Antes de continuar falando de Davi, deixa eu dar exemplos para vocês aqui. Um oleiro sentado lá na sua mó, enquanto ele está fazendo a obra das suas mãos, um vaso. O vaso só pode quebrar enquanto estiver na mão do oleiro, porque o vaso está mole ainda com barro, então ele pode refazer. Uma vez que o vaso está pronto, sai da mão do oleiro e ele leva ao forno. O vaso sai do forno, volta para a mão do oleiro, que o pinta, leva de volta ao forno, e agora que o vaso está perfeito, porque o oleiro, como um grande artista, jamais deixará sair da sua olaria um vaso trincado, ou um vaso quebrado, sim ou não? Então ele só deixa sair das mãos dele um vaso perfeito, mas mesmo o vaso perfeito do oleiro ainda está incompleto. O vaso do oleiro é retirado dali e mandado para uma loja, e lá na loja é exposto em uma vitrine, e um dono de uma loja só expõe um vaso em uma vitrine se ele for perfeito. Se tiver algum trincamento ou quebradura, você pode até pedir um desconto. Em algumas empresas nem conseguem vender o material que está exposto por causa do tempo, das quebraduras e dos trincamentos. Então o vaso que saiu perfeito da mão do oleiro só é colocado na loja porque ele está perfeito. Mesmo estando na loja perfeito, o vaso continua incompleto. Aí vem a dona de casa, compra o vaso porque ele é perfeito, porque ela não vai levar para casa um vaso trincado nem quebrado. Chega em casa, desembrulha, lava o vaso, coloca terra dentro dele e planta uma flor. Aí o vaso perfeito ficou completo. O céu para onde nós vamos é mais ou menos assim, sabia? O céu para onde nós vamos, ele é perfeito, porque quem fez é o arquiteto supremo do universo. Se arquitetos na terra não erram nada, imagina o arquiteto do céu. Mas mesmo o céu para onde nós iremos, sendo um céu perfeito, ele ainda é um céu incompleto. E você deve estar se perguntando: por quê, pastor? E eu explico, muito simples. O céu é perfeito porque perfeito é aquele que o fez, mas ainda é incompleto porque os moradores do céu estão sentados aqui na minha frente, participando deste culto. Então é possível haver coisas perfeitas e incompletas. O reino de Davi era um reino perfeito, mas era incompleto.
E somente um homem da qualidade de Davi, extremamente sensível, sensitivo, poderia perceber o que faltava naquele reino. E Davi percebeu que o que faltava naquele reino era alegria, era fervor, era glória, era espiritualidade. Embora Israel mantivesse as festas que Moisés ordenou, embora eles se reunissem, faltava alguma coisa naquele lugar, faltava algo naquele ambiente. E somente um homem extremamente sensível poderia perceber. E Davi percebeu. Então Davi se junta com os mais velhos para saber o que é que aconteceu com Israel. E os mais velhos contam a ele: Davi, houve um tempo que Israel tinha um amuleto sagrado. E este amuleto se chamava a Arca da Aliança, a Arca do Concerto. E Davi descobre a história que a arca tinha sido roubada. 70 anos fazia que Israel não tinha mais a presença desta arca onde ele estava. E Davi sabia que mais importante do que a arca era o que ela representava. Ela representava o trono de Deus na terra. Porque não sei se você se lembra da arca, uma caixa feita de madeira de acácia, pintada de ouro por dentro e por fora, uma tampa de ouro maciço por cima dela, chamado de propiciatório. E em cima do propiciatório, 2 querubins feitos de ouro, cujas asas tocavam uma na outra. E você deve se lembrar do que está escrito no Salmo 18, que Deus, quando quer vir à terra, ele senta nas asas dos querubins e voa sobre as asas do vento. O trono de Deus aqui na terra era aquela arca. Lembra quando ela estava dentro do santuário, lá no Santo dos Santos, uma vez por ano? Deus descia e sentava em cima das asas dos querubins, sentia o cheiro do sangue que era colocado nas 4 pontas daquela arca. E numa outra oportunidade eu venho falar sobre o tabernáculo aqui para vocês. E depois que Deus sentiu o cheiro do sangue das 4 pontas da arca, ele olhava o sumo sacerdote, se ele estava perfeito, e então dava uma palavra de ordem, de paz. Deus sentava nas asas dos querubins. Quando aquela arca foi embora, era uma maneira de Deus dizer a Israel: vocês não me querem mais. Você se lembra como foi que Israel passou de um governo teocrático a um governo monárquico? Porque Deus governava Israel. E houve um dia que eles não quiseram mais Deus. Chamaram Samuel e disseram: nós queremos um rei homem. Samuel chegou diante de Deus, não sabia o que falar. E Deus olhou para Samuel e disse: eu sei o que você veio fazer aqui. E entenda, Israel não rejeitou você, rejeitou a mim. Eles querem um rei homem, darei a eles um rei homem, mas 2 reis não podem ficar no mesmo reino. Saul assume o trono e Deus permite os filisteus levarem a arca embora. Era a maneira de Deus dizer: só fico onde me querem, só fico quando sentem necessidade, só estou no ambiente quando alguém me convida, só permaneço na vida de alguém se for uma boa visita, senão não dá. Davi então, após descobrir isso, ele levanta um exército que havia sido deixado por Saul, e ele soma aqueles amigos particulares dele, que ele encontrou lá na caverna de Adulão, que era uma espécie de guarda particular. E Davi empreende uma viagem até a terra onde a arca da aliança está. Davi chega de supetão na terra, pega os homens que lá estão de surpresa, e por isso a vitória foi estrondosa. Há quem diga que quando Davi saiu de Israel, estava montando este exército, alguém perguntou a ele: por que é que o Senhor vai caçar confusão com os filisteus? Deixa eles quietos lá, já tem mais de 30 anos que eles não mexem com a gente. Nós estamos bem aqui, o reino tem dinheiro, o reino tem povo, o reino tem súditos. E Davi gritou: mas não tem glória. Se não tem glória, não adianta ter reino, não adianta ter povo, não adianta ter nada. Se Israel fosse como os amorreus, como os filisteus, como os cananeus, tudo bem, Marcelo Aguiar. Mas Israel não era. Israel era a menina dos olhos de Deus. Israel era a nação eleita, zelosa, especial e de boas obras. Israel era aquele sonho de Deus, que Deus deu a Abraão, e de Abraão veio nascer esta descendência linda. Era daquela descendência que o filho dele nasceria. Então havia todo o envolvimento com Deus, até o dia que o povo mandou Deus embora. Repito, foi o povo quem mandou Deus embora. Repito, Deus não foi embora porque quis, o povo mandou Deus embora. E aí Davi junta um exército de gente de coragem e vai lá no arraial do inimigo para fazer uma coisa. Pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. Só falo se ouvir um coral perguntando. Davi foi lá no arraial do inimigo pegar de volta o que era dele. Davi juntou um grupo de pessoas de coragem, que sentiam a falta de Deus.
que sentiam a falta dos dias de glória, que sentiam a falta dos dias de revelação, que sentiam a falta das manifestações dos anjos, que sentiam a falta da visita daquela nuvem chamada Shekinah. Davi se agrupou com homens que tinham saudade de Deus, e eles foram no arraial do inimigo buscar Deus de volta. Eu começo a pregar aqui nessa noite, não sei se você está no mesmo espírito que o meu, mas eu estou cansado de pregar para uma geração de crentes que eu coloquei um apelido neles. Eu chamo eles de The Walking Dead, mortos que caminham, mortos que se assentam nos bancos da igreja, mortos que carregam a Bíblia debaixo do braço, mortos que vêm para o culto e mal conseguem prestar atenção na reunião. Se eu estivesse em qualquer outra igreja do mundo, eu até entenderia o silêncio e o descaso, mas não em uma Assembleia de Deus. Porque em uma Assembleia de Deus, se tem uma marca dentro dela, é a marca do fogo, do fervor, da graça e da glória. E por favor, não venha me dar desculpa de que não, pastor, o senhor não está pregando na Vila Tatu, o senhor está pregando em Brasília, no Distrito Federal, na capital do Brasil. O senhor está pregando aqui para doutores, advogados, médicos, políticos. Com todo respeito, dê a desculpa que você quiser, mas desde criança eu aprendi uma coisa: o que tira o fervor do crente é a falta de Deus na vida dele. Ou é pecado escondido, ou é a vida torta, ou a pessoa veio para cá com aparência de crente, mas por dentro seu coração está vivendo uma verdadeira guerra. Nada pode tirar a glória de Deus do nosso meio. Não há desculpa. Não, pastor, é porque eu sou estudado, eu sou poliglota, e daí eu também me comunico em 3 idiomas, escrevi 22 livros e continuo sendo cheio do Espírito Santo. Então não coloque desculpa na sua profissão. Não, pastor, é que o ambiente não tem nada a ver com o ambiente. O Espírito Santo está sobrevoando a nave, só que ele só pode pousar onde houver alguém que o convide. E os batizados com o Espírito Santo devem se expressar manifestando o seu fervor. Pelo menos foi assim que eu aprendi desde a minha infância. Davi então se agrupa com esses homens, entra no arraial dos filisteus e pega de volta a arca. Quem me acompanhou até aqui, diga amém. É a primeira grande vitória de Davi. Eu espero que ninguém se escandalize com o que eu passo a falar agora. Como é a primeira grande vitória dele como rei, ele precisa se aconselhar com um soldado mais antigo. E o soldado mais antigo vai dizer para Davi como é que ele volta para Jerusalém com a vitória, porque é a primeira vitória dele. Havia toda uma indumentária, havia uma coreografia. E então o soldado velho diz a Davi, diz a tradição: o senhor rei vai no meio, à esquerda do rei vem um soldado carregando a bandeira do exército inimigo vencida, tombada para baixo, para que todos os transeuntes que passarem pela estrada observem aquela bandeira caída e digam: aquele rei não perdeu. À direita do rei vem um soldado sentado em um cavalo, erguendo uma bandeira bem grande, a bandeira do senhor Davi. Qual é a sua bandeira? Eu sou da tribo de Judá, então é a bandeira do leão da tribo de Judá. É esta bandeira que vem erguida. Então o rei vem na frente, munido da sua armadura, da sua roupa de real, com a sua coroa. À esquerda a bandeira do inimigo arrastando lá embaixo, à direita a bandeira real do vencedor erguida para cima. Atrás do rei vem os seus súditos particulares, atrás dos súditos particulares vem toda a infantaria. Desenharam na mente, amém? Davi faz tudo isso. E diz a tradição que quando Davi foi dar ordem para o cavalo andar, ele se sentiu inseguro, e ele chamou o soldado mais velho de novo e disse: como é que a gente volta para Israel? E o soldado desenhou para ele de novo: o rei vai na frente, à esquerda o exército inimigo vencido no desenho da bandeira, à direita o exército vencedor desenhado na bandeira da vitória, atrás do rei os súditos principais e depois a infantaria. E Davi pergunta: quem é que vai à frente? O rei. E Davi diz: já entendi. Ele olha para trás e pede para abrir um corredor. E ele grita: tragam a arca. Tragam a arca que viemos buscar. E lá vem a arca em cima de uma carruagem puxada por bois velhos, escorada por alguns outros soldados. Lá vem os bois, os seus trotes com dificuldade. Os soldados que nunca viram aquilo, porque para muitos ali aquela arca era só uma lenda. Vai anotando essas palavras-chave, porque elas serão gatilho para o seu espírito. Para muitos que estavam ali, se tratava apenas de uma lenda. E agora eles estavam vendo aquilo que eles só ouviram falar. E Davi, quando vê a arca passar, o seu coração se enche de alegria. E o soldado antigo, diz a tradição, falou: rei, está errado, o rei vai na frente. E Davi diz: não, se é o rei que vai na frente, é o rei que está indo na frente, porque a arca representa o trono de Deus.
Alguém se lembra o que tinha dentro daquela arca? Um vaso de ouro com maná, as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus e a vara de Arão que havia florescido. Tudo isso uma mensagem simbólica para os nossos tempos. Quando a glória de Deus vai embora a pregação verdadeira, que são as tábuas da lei. Quando a presença de Deus vai embora o maná, que é a palavra revelada. Vai embora o vaso de ouro, que fala dos dons do Espírito Santo. Vai embora a vara de Arão, que fala da simplicidade de Cristo, porque nós, jambuzeiros bravos, fomos nele enxertado, que é a oliveira verdadeira. Então, quando aquela arca foi embora, era Deus dizendo: vocês não me querem, não querem a minha santidade, não querem a minha história, não querem o meu peso, não querem a minha doutrina, não querem o meu jugo, então eu vou embora com tudo que eu tenho. Agora Davi está trazendo Deus de volta, e Deus está voltando com tudo. Está voltando com a palavra revelada, está voltando com a palavra explicada, está voltando com os dons do Espírito Santo. Já tem gente que está entendendo. Está voltando com a simplicidade da palavra, está voltando com os ensinamentos. Então Davi permite que a arca vá na frente. Aconteceu um episódio que muita gente prega, e eu prego o contrário de todo mundo. Eu já arrumei briga com o meu professor de hermenêutica quando eu fazia faculdade, porque todo mundo vai falar mal de um tal soldado chamado Uzá. Alguém lembra desse nome aí? Uzá é o soldado que estava do lado da carruagem quando o boi tropeçou. A Bíblia diz que um boi velho tropeçou e a arca da aliança foi escorregando para cair. Todo mundo fala que Uzá tocou na arca e morreu, porque não se toca na glória de Deus. A minha pregação é diferente. Uzá para mim é um herói. Pergunte por quê? Porque quando ele percebeu que a arca ia caindo, como a tampa era mais pesada do que a arca, lembra que eu falei? A arca era feita de madeira de acácia, uma madeira leve, mas a tampa, o propiciatório era de ouro maciço. Só a tampa da arca pesava mais de 300 quilos de ouro. Quando o boi velho tropeçou, a tampa abriu. E quando a tampa abriu, Uzá se jogou em cima da arca. O peso do corpo dele fez a tampa voltar e fechou. Só que o que tinha dentro daquela arca saiu e carcomeu ele. Todos os lugares onde aquela arca passou, as pessoas ficaram doentes, com exceção da casa de Obed-Edom. Todos os lugares que a arca passou, as pessoas ficaram doentes. Pergunte por quê? Que graça tem você achar um porta-joia e não abrir para ver o que tem dentro? Todas as vezes que abriam a arca, saía lá de dentro a essência da glória de Deus. E as pessoas morriam ou ficavam doentes. Uzá é o meu herói. Quando Davi viu que Uzá morreu, ao invés de ele apedrejar Uzá, ele mandou tirar os bois, a carruagem, e fez os soldados carregarem a arca no ombro. 6 soldados para carregar aquela arca no ombro. E Davi deu uma ordem que é uma loucura para mim. Davi disse: a cada 6 passos nós vamos parar e dar a Deus um sacrifício. 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paravam e sacrificavam. Andava mais 6 passos, mais um sacrifício. Até uma hora que alguém falou: Davi, desse jeito nós vamos levar 2 anos para chegar em Jerusalém. Eu imagino Davi dizendo: leve o tempo que for, eu não perco Deus de vista mais. Não perco a presença dele jamais. Davi então levanta no meio dos soldados um soldado para ser o seu mensageiro. Esse soldado faz uma viagem comprida até chegar em Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, ele procura a esposa de Davi, Milca ou Mical. Ela era filha do rei Saul, portanto filha de rei, sobrinha de fazendeiro, entendia tudo de festa. E Davi pede que a mulher dele prepare uma festa, porque o exército está vindo com vitória. Milca entendia disso, e ela preparou 2 festas. Uma festa para a plebe, para o povo, e a outra festa no palácio. Ela ordenou que o atalaia ficasse no alto da muralha e observasse. E quando ele visse a imagem da bandeira do leão da tribo de Judá tremeluzendo, era para ele tocar a trombeta do sonido de festa. Então daria tempo das pessoas ficarem ali próximo ao portão de Jerusalém. E quando o portão abrisse e o rei entrasse, o povo ia gritar salvas de palmas e gritos e cânticos. Pelo menos era isso que se esperava. Olha o que aconteceu. Beto, mude a música. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando Davi estava próximo a Jerusalém e o atalaia viu o rei chegando, o atalaia tocou a buzina de alegria, de festa. As pessoas saíram das suas casas e ficaram ali, deixaram o portão no meio, ficaram uma multidão de cá, outra multidão dali. Milca pediu para que os levitas preparassem louvores, e tinham meninos ali prontos para cantar e dançar.
Estava tudo pronto, havia um palanque, porque Davi deveria descer do cavalo, subir daquele palanque e, como bom rei, dizer: estou voltando de guerra com despojo, estou trazendo riqueza, estou trazendo isso e aquilo. Era isso que se esperava de um rei. E de repente, quando abre o portão e o povo está pronto para gritar vivas ao rei, ao invés de entrar Davi, entra a arca. Aconteceu exatamente isso. Pouquíssimos deram glória a Deus. O restante se entreolhou e disse: esse rei não entende nada de festa. Milca está lá de cima do palácio, ela olhou e disse assim: esse meu marido, que é o que dá uma pessoa rica casar com uma pessoa pobre? Não entende nada. Era para o rei entrar na frente. As pessoas não entenderam ainda, mas Davi sabia o que estava fazendo. E os velhos que deram glória a Deus, repito, os velhos, de cabelos brancos, quando viram o sol bater na arca e a arca entrando, a Bíblia vai dizer para nós que os velhos começaram a dobrar os joelhos e começaram a jogar poeira sobre a sua cabeça e começaram a dizer: Deus voltou, a glória do Senhor voltou. Me subiu um arrepio pelo corpo inteiro aqui agora. Deus testificou essa palavra. Só que quando Davi percebe que a arca entra e o povo está em silêncio, e quando Davi entra logo atrás da arca e o povo começa a gritar: viva Davi, viva o rei, aquilo, ao invés de deixar Davi feliz, deixou Davi incomodado. A Bíblia diz que Davi desceu do cavalo, chamou aquele exército particular dos seus amigos da caverna de Adulão, fizeram ao redor de Davi um biombo humano. Davi se pôs no meio do biombo. Ninguém aqui embaixo está vendo, Milca lá de cima da janela está vendo. O que deu no meu marido? E Davi começa a tirar a roupa de rei. Ele tira a coroa, ele tira a indumentária. Davi fica nu, e ele tira de uma sacola uma estola sacerdotal, uma roupa branca, um lençol que só tinha um buraco no meio para entrar com a cabeça, e um cinto era amarrado na cintura, deixando quase que as vergonhas à vista. Era um sinal de humildade. Davi, quando viu que o povo não deu glória ao Deus de verdade, ele disse: se eles não te dão glória, eu te dou glória. Se a nação inteira não te conhece mais, eu te conheço. E quando o biombo se afasta, até os soldados ficam escandalizados. Davi não sobe naquele palanque para dar o discurso político. Davi vai perto da arca, emocionado. Ele olha a arca reluzindo. E Davi faz algo que deixou todo mundo escandalizado. Ele viu os tocadores de instrumentos, levitas num canto, e ele pediu: por favor, toque uma música. Um judeu começa uma dança assim, mão direita para trás, mão esquerda para trás, mão direita na frente. Sozinho, Davi começa a bailar ao redor da arca. Só quem é sensível entende o que eu estou fazendo. Davi começou a bailar, Davi começou a dançar. Os soldados ficaram escandalizados, ao ponto de pararem de proteger o rei. Os jovens riam. Milca, lá de cima da janela do apartamento dela, sentiu nojo de Davi. Os velhos começaram a chorar, começaram a dar glórias a Deus. O rei não está nem aí para quem está na frente dele ou atrás dele. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele está dançando para Deus, ele está adorando a Deus. Fazia muito tempo que Deus não visitava aquele lugar. Fazia muitos anos que Deus não entrava em Jerusalém. E Davi está recepcionando Deus com a sua sensibilidade. Eu abro um parênteses aqui para dizer a vocês que qualquer semelhança na sua vida com o que eu estou pregando não é mera coincidência. Porque se eu estou pregando para assembleianos, eu tenho certeza que muitos que estão aqui já vivenciaram cultos dos quais você não queria que ele terminasse. Tenho certeza que você deve sentir saudades daqueles áureos anos, quando a glória do Senhor era uma realidade. Das lágrimas que você vertia com a palavra mais simples pregada. Saudade até mesmo da velha escola bíblica dominical e dos embates teológicos que lá tinham, na simplicidade. Saudade dos cultos de jovens. Saudades quando nós não tínhamos o ouro e a prata, mas sobrava entre nós o levanta e anda. Saudades de quando não congregávamos em um templo de Salomão, mas vivíamos dentro de um cenáculo. E lá no cenáculo estavam todos reunidos em oração, e o céu se abriu, e o Espírito Santo caiu sobre todos que ali estavam.
O Senhor Deus está mandando uma palavra para nós aqui nessa noite. Deus não fala com quem está ausente. Deus fala com quem está presente. Então não pense que esta palavra é para aquela pessoa que você conhece, não veio aqui hoje. Não, esta palavra é para você. É para você que já fumegou. É para você que já foi cheio do Espírito Santo, que já pregou, cantou, ensinou, teve experiências profundas. E nos últimos anos a sua vida tem sido um vazio. A sua vida tem sido uma lástima. Você entra no culto e sai do culto mais frio do que entrou quando aqui chegou. A presença de Deus na sua vida tem sido tão pequena e tacanha que tudo se limita a meia dúzia de lágrimas, porque a banda toca agora uma música moderna chamada de worship. Se não for assim, não está bom. Tem que ser um pregador estudado em Harvard, ou no mínimo um coach, alguém que venha trazer uma mensagem de autoajuda. E eu canso de dizer que igreja não é lugar de autoajuda. Igreja é lugar de ajuda do alto. E a ajuda do alto só desce quando os crentes estão vivos. E crente vivo não fica me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Crente pentecostal assembleano vivo não fica o culto inteiro olhando para o pregador com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Quem é pentecostal sabe do que eu estou dizendo. Eu queria te fazer uma pergunta: a glória de Deus está aí? Eu vou perguntar de novo: a glória de Deus ainda está sobre a sua vida? Não, pastor, eu já fui assim. Isso aí, pastor, é uma questão de personalidade. É a desculpa que eu mais ouço agora. Isso é uma questão de conhecimento. Quando eu era um menino, eu agia como menino, pulava e gritava. Agora não sou mais menino. Conversa para boi dormir. O diabo esfriou você. Os bombeiros do inferno conseguiram apagar a chama do Espírito Santo. E é por isso, e somente por isso, que a sua vida ficou sem sentido. É por isso, e somente por isso que nada mais vai para frente. Porque tudo na vida do crente começa com a sua vida espiritual. O reflexo do vazio do Espírito te leva para um vazio sem tamanho. Recém-casado, com a irmã Edileuza, doutora, psicóloga, e eu matuto, no meio do mato, da roça. Depois da primeira semana eu falei para ela: amor, hoje é sexta-feira, vamos orar no monte comigo? E ela: orar onde? Eu falei: no monte. Ela falou: onde é que fica isso? Fica ali no meio do mato. Eu falei: para que tem que ir lá? É, porque é um costume nosso orar lá toda sexta-feira. Ela olhou para mim e disse: você é louco. Você é diácono da igreja, você tem a chave da igreja. A igreja tem água potável, tem chão limpinho, tem ar-condicionado. E você vai querer orar lá no meio do mato, no meio dos pernilongos, no meio das formigas. Você é louco? Eu não discuti, porque é recém-casado, né? A gente engole a seca. Falei: então eu vou, você fica. Fui. Semana seguinte, sexta-feira, eu disse: amor, estou indo, vamos. Eu disse: aonde você vai? Eu disse: sexta-feira, monte. Ela: você é louco? Continua louco? Eu deixei ela falando sozinha e fui para o monte. Terceira semana, eu falei: amor, vamos, estou indo no monte orar. Ela falou: vem cá, deixa eu te dar um ensinamento. Ó, minha mulher me ensinando. Existem temperamentos. Você, Marco, é expansivo. Você é colérico sanguíneo. Para mim ela estava falando em língua estranha. Eu falei: meu Deus, minha mulher foi renovada falando comigo. Eu nem sabia o que ela estava falando. Ela falou: eu sou fleumática. Eu falei: fleu o quê? Fleumática, eu sou tímida. E o Espírito Santo se manifesta em mim na minha timidez. Você grita, pula, planta bananeira, cospe no banco. Eu fico ali na minha oraçãozinha. E o Deus que te escuta, me escuta também. Eu falei: amém, amor, o que você quer dizer? Ela disse para mim: isso é uma questão de temperamento. Eu não preciso no meio do mato orar. Eu penso num dia que eu saí triste. Mas continuei 6 meses orando. Um dia eu estou saindo de casa: amor, estou saindo. Ela disse: onde você vai? Eu disse: oi, sexta-feira. Onde eu vou de sexta-feira? Monte. Ela falou: espera que eu vou junto. Eu não dei nenhum glória. Eu olhei para ela e falei: o que essa mulher está arrumando? Será que ela está fazendo uma matéria? Será que está fazendo um mestrado, alguma coisa para falar sobre personalidade? Eu fiquei tão desconfiado que ela entrou dentro do carro. Eu levava 20 minutos para chegar no lugar de oração.
Eu passei 1h10 rodando a cidade, como se eu tivesse perdido, que não sabia entrar, para ver se ela desistia. E ela não desistiu. Não teve jeito, tive que arrastar ela. Quando eu cheguei lá na porta da fazenda, falei, amor, é ali, é lá no meio daquele mato que a gente ora. Eu falei, como é que entra? Ele falou, nós vamos ter que pular a cerca. Pular a cerca? Eu falei, doutora. Eu pisei na cerca aqui, levantei, ela passou, disse, agora espera aqui. Ela falou, por quê? Agora nós temos que fazer um concerto. Eu falei, fazer o quê, Marco? Eu falei, um concerto. Eu falei, para que isso, meu filho? Eu falei, porque lá dentro o negócio fica estreito. Como assim? Só tem profeta lá dentro. É melhor a gente se acertar aqui do que ser envergonhado lá dentro. E ela, Eu falei, então vamos consertar. Ela fez uma oração comigo, entramos no meio do mato, chegamos lá na clareira, uma clareira bem grande, fechada de árvores. Eu levei ela para um canto e apresentei ela para uma árvore. Eu disse, essa é a sua árvore. Ela disse, para que eu preciso de uma árvore? Eu falei comigo por dentro, se ela for uma das nossas, ela vai descobrir já já. Eu falei, não é só uma referência para você não se perder no escuro. E começou o pessoal a tocar pandeiro, e varão de guerra para lá, e divisa de fogo para cá, e lá vem Miguel. Eu não sei se tem algum crente que ora em monte aqui ou não. Porque vocês estão escondidos aí, então me ajuda nessa pregação, poxa. Vem comigo. De repente, tudo indo muito bem. Aí oração em monte é assim, né, pastor João? A gente grita, pula, daqui a pouco cansa, todo mundo faz um silêncio. No que fez esse silêncio, o silêncio foi quebrado por uma voz bem fininha. E eu estiquei meu ouvido para ouvir a voz dizer assim, só falta isso. É o que o senhor quer? Que eu fique louco igual eles? O senhor quer que eu grito, pulo? Porque eu já tentei de tudo. É isso que o senhor é? O senhor acha que eu sou covarde? Então eu vou gritar. Minha mulher danou a gritar. Que todo mundo levantou a cabeça. Só que ela não se conformou em só gritar. Ela começou a gritar e ficou em pé. Começou a bater o pé no chão. Falei, Jesus, minha mulher está marchando. Não estou acreditando. Marcela, ela agarrou essa árvore, deu tapa na árvore. Ela virou oradora de monte. Ela deu tanto tapa nessa árvore que ela quase arrancou toda a casca da árvore. Daqui a pouco ela começou a gritar, a orar, a marchar. Jesus encheu ela com o Espírito Santo. Minha mulher foi batizada com o Espírito Santo. Era meia-noite. Quando ela começou a orar em línguas, aí me apavorou. Eu falei, meu Deus, minha mãe, é a primeira vez que eu escuto minha mulher falar em línguas. Ela não falou só em línguas, ela começou a profetizar. Ela profetizou para umas 3 pessoas. Quando ela mirou a mim, eu saí correndo no meio daquele mato. Eu falei, eu que não quero que a minha mulher venha profetizar para mim aqui. Né? Vai que o espírito saía, entrava carne. Né? Eu fiquei lá no meio do mato uns 15 minutos, aí entrou alguém lá, Marco, pode vir. Eu falei, e a mulher? A mulher já foi. Foi para onde? Está lá caída no chão, parece que está morta. Eu cheguei, olhei minha mulher caída no chão. Ela, filha de italiano, loira, branquinha, assembleiana, bem vestidinha. Estava parecendo um tatu. Ela rolou naquele chão. E ela estava aqui no meio da lágrima, tinha poeira. Eu falei, não estou acreditando no que eu estou vendo. Ela tremia. O rosto dela ficou parecendo que estava esticado. Você tocava nela e ela não reagia. Me ajudaram a colocar ela na cama. No carro, era umas 3 e pouco da manhã. Levei ela para casa, tirei ela do carro desmaiada, deitei ela na cama, ajeitei ela direitinho, deitei e dormi. 6 e pouco da manhã, essa mulher sentou na cama num grito. Ela acordou e deu um grito, eu quero mais, eu quero mais. Só que o grito dela, quase que eu caí da cama. Eu falei, meu Jesus está voltando. Eu falei, o que foi? A trombeta do arrebatamento? Ela me agarrou pelo colarinho, disse, eu quero mais. Você quer mais o que, amor? Ela disse, não é temperamento. A doutora disse para mim, não é temperamento, é necessidade. Enquanto eu não precisei, o Espírito não veio. Mas quando eu precisei e quebrei os protocolos, e desci do salto, esqueci a minha anel de formatura, esqueci a cor da minha pele, eu entrei na presença de Deus e a glória desceu sobre a minha vida. O Espírito Santo está aqui dentro, está te procurando. Será que não está na hora de você fazer isso também? Você já tentou de tudo. Se alguém pedisse para você ir daqui na Conchinchina, ouvir o Oral Roberts pregar, você iria? Esse simples pregador desse culto de terça-feira, no meio de semana, está só dizendo para você, quebre os protocolos nessa noite. Ignore por um momento a sua esquerda, a sua direita, o seu anel de formatura. Faz algo que você nunca fez, e o Senhor fará algo na sua vida que Ele também nunca fez.
Posso ouvir um grito de glória a Deus da igreja? Mude a música, Beto. Davi está dançando. Um dos levitas que estava observando o rei dançar, a tradição diz que ao ver o rei dançar, ele foi atraído como que um ímã, e ele partiu para cima do rei. Como os soldados estavam assustados vendo o rei dançar, ninguém se ateve. Se fosse alguém que queria matar o rei, teria matado. Quando deram por si, o menino já estava agarrado em Davi, e Davi então estendeu a mão aos soldados para não virem. E Davi perguntou ao menino: o que você faz aqui? Ele disse: eu sou levita, e eu nunca dancei como o Senhor. E eu queria muito adorar a Deus como o Senhor está adorando. Davi toma a mão do garoto e ambos dançam. Dançam na presença de Deus. Dançam até o céu se abrir em dois. Ao término da dança, todo mundo sabe o que aconteceu. Milca ficou estéril, porque ela debochou da dança de Davi. Mando aqui um recado para esses crentes que acham que são conhecedores de toda ciência divina. Manda um recado aqui para esses crentes que acham que são donos da teologia e acham, batem no peito, que sabem exatamente como Deus opera. Ah, se você conhecesse Deus de verdade. Não toque em um crente cheio do Espírito Santo. Não fale do que você não entende. Quando você vê esses crentes ficarem de pé no culto, dançar, bater o pé no chão, não fale se você não tiver o dom de discernir espíritos. Tocar num crente cheio do Espírito Santo é a mesma coisa que enfiar a mão numa caixa de abelha. Jesus, quando passou por aqui, deu um ensinamento que poucos têm coragem de falar. Há um único pecado na boca de Jesus que não tem perdão. Alguém se lembra? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Você sabe o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É só ler o texto. Volte uns versículos antes. Jesus acabou de fazer um milagre. Aí os religiosos chegaram e disseram assim: ele está operando porque tem um demônio dentro dele. Ele opera porque Beelzebu está dentro dele. Jesus escutou e parou a pregação na hora e disse: ei, calme. Se pecar contra o Pai, tem perdão. Se pecar contra o Filho, também tem. Mas se pecar contra aquele que está me usando, blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo uma obra que é Deus que está fazendo. Vou repetir. Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo uma obra que é Deus que está fazendo. Aí muitas pessoas não sabem porque pararam de brilhar. Quantos pregadores, eu falo só dos nossos assembleianos, quantos eu já vi, inclusive em televisão, debochar das nossas coreografias, pastor João. Debochar porque os crentes pulam, gritam, rodam. E alguns ainda vêm dizer: isso aí acontece no terreiro de macumba. Esses idiotas não sabem que o diabo é um imitador. A adoração original está aqui. Aí, como o diabo quer ser Deus, ele faz os deles rodar, até falar em línguas eles falam lá dentro. Só que a diferença é que lá o diabo chama todo mundo de cavalo. Porque cavalo você pode montar em cima. Aqui não. Aqui o Espírito Santo só desce sobre ovelha. E ovelhas do pasto do sumo pastor. Tem alguma ovelha aqui que está sentindo a presença do Espírito Santo? Então dá mais um grito de glória a Deus para empolgar o coração desse pregador. Esse garoto volta para sua casa. Termino dizendo: Milca ficou estéril. Talvez a maior punição para uma mulher: não gestar. E qual foi o pecado dela? Rir, debochar, sentir nojo da adoração do rei Davi. O menino que estava com Davi volta para casa. O pai do menino vai perguntando para ele: onde é que você tirou tanta coragem? E o menino diz: pai, quando eu vi, eu já estava lá com o rei. E o pai naquela noite coloca um nome no menino. Esse menino vai se tornar famoso na Bíblia. O nome que o pai dele dá a ele é Asaf. Diga comigo: Asaf. A palavra Asaf significa Deus dele se apoderou.
Vou repetir, ainda bem que tem meia dúzia aqui que dá glória a Deus comigo. Vamos lá. Deus dele se apoderou. Que Deus encontre uns Asafs aqui nessa noite. Ou melhor, transforme alguns em Asaf, que Deus se apodere de você. Asaf se torna o segundo maior salmista da Bíblia. Existem 10 salmos deixados para nós por Asaf. Talvez o mais conhecido seja o Salmo 73, quando ele está em depressão. Ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que se escorregassem os meus passos, até que eu vi, porque eu via o ímpio, que o ímpio não tem peso nem na sua morte. E ele vai até o versículo 15, 16, quando ele diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus. Porque a vida do adorador não é na rua, é aqui dentro. Lá fora você é pisado, pisoteado, humilhado, mas quando você entra dentro dessas 4 paredes, aqui tinha que ser o lugar da gente pular, gritar, falar em línguas, e tem gente que nem isso quer fazer aqui. Aqui é lugar de desestressar. Grito de crente faz ele se desestressar. É terapia. Tenta, pastor, mas tenta uma hora dar uns gritos, tenta uma hora dar uns pulos aqui no banco, tenta uma hora bater os pés no chão, tenta uma hora agarrar o diabo pelo chifre, esfregar a cara dele no chão, tenta, e você vai ver que se a sua vida muda ou não muda de verdade. Pois bem, Asaf, diga comigo Asaf, mais uma vez. Asaf se torna o segundo maior salmista da Bíblia por causa de uma coisa só: a unção que estava em Davi pegou ele. Eu creio em compartilhamento de unção. Quem acredita nisso? Você acredita que o que está em mim pode descer sobre você? Temos vários exemplos disso na Bíblia. Nós vamos ver Moisés orando e a Bíblia diz que Deus tirou do espírito dele e repartiu com 70 pessoas na congregação. Eu creio em compartilhamento de unção. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Vou repetir. A unção que você respeita e admira em alguém, você acaba atraindo ela para a sua vida. Mas é claro que você tem que ter muita coragem para receber. Pois bem, Asaf se torna o maior musicista da Bíblia após a morte de Davi. E então chegamos no reinado de Salomão. Voltamos agora, aceleramos 45, 46 anos. Salomão está sentado no trono, porque ele herda o trono do pai dele. Ele recebe a ordem de construir o templo de Deus, que é o templo chamado Templo de Salomão. O palácio de Salomão levou 14 anos para ser feito, o templo levou 7 anos. Veja o tamanho da vaidade dele, e isso mostra que ele não era nem um tipo de sensitivo, nem sensível, nem santo. O dia que Salomão dá ordem para a construção do templo, ele já havia encontrado o ouro lá na ilha de Ofir, ele já estava rico, então ele resolve construir o templo que o pai dele havia deixado à planta. E Salomão então chama as pessoas e diz assim: eu quero com excelência dar ao Deus do meu pai o melhor. Eu quero que tenha o melhor ouro, a melhor madeira, tudo desse templo tem que ser o melhor. E ele tem dinheiro para isso. E todos começam a trabalhar. Só que Salomão é prático, ele só está vendo a parte física. Diz a tradição que um dos que trabalhavam ao lado dele, conselheiro da época de Davi, se aproxima do rei e diz: rei, está quase tudo certo, só falta uma coisa. O quê? O senhor está construindo algo espiritual, que vai ser espiritual, mas o senhor só cuidou da parte material. Do que adianta o templo se não tiver adoradores? Do que adianta o altar se não tiver um sacerdote para sacrificar? E Salomão diz: o que você está dizendo? Já que o senhor colocou o melhor material, traga os melhores sacerdotes. Vasculhe Israel e procure os melhores levitas, os melhores tangedores. E Salomão dá ordem para se fazer isso. E alguém diz: o senhor tem que nesse dia ter o maior musicista de Israel. Então traga o maior musicista. E alguém diz para ele: o maior musicista está aposentado. Tem 5 anos. Porque o ministério levítico terminava aos 50. Com 50 anos, o sacerdote, o sumo sacerdote, os levitas que trabalhavam no templo, eles eram jubilados e tinham que sair de dentro do templo. Eu tenho uma explicação para isso. A glória que entrava dentro do templo de vez em quando, que descia lá no Santo dos Santos, era como raios gama. Quem trabalha em hospital sabe que quem trabalha naquela parte que tira a radiografia, a pessoa se aposenta mais cedo, porque os raios que saem lá de dentro faz com que os ossos da pessoa fiquem fracos, com osteoporose.
Os levitas trabalhavam só até os 50 anos por isso, porque a glória que entrava dentro do templo enfraquecia o corpo deles, então eles eram jubilados. E alguém diz, o maior musicista que nós temos está jubilado. Salomão, muito prático, diz, então chame outro. E alguém diz, não, para essa função só tem ele. Mas se só tem ele e ele está jubilado, o que é que eu posso fazer? E alguém diz, o Senhor é o rei. Oh, glória. Sou o rei e o rei pode revogar a lei. Meu Deus, alguém entendeu isso ou não? Está aposentado, não pode mais trabalhar, foi proibido de cantar pelo ministério, foi proibido de pregar pela igreja, foi proibido pela convenção, mas o rei tem poder para revogar. Ah, não caiu a ficha ainda? Vou voltar. Pode ter perdido tudo por causa de um casamento que não deu certo, pode ter parado dentro da prisão. A glória desta última casa pode ser maior do que a glória da primeira, porque o rei pode revogar a lei. E o rei Salomão revoga a lei. E ele quer saber por que de tudo isso. E quando Asaf entra dentro do templo, ou dentro do palácio de Salomão com 55 anos, ele escuta, ou Salomão escuta da boca de Asaf essa história que eu contei para vocês aqui. E por isso, ele foi o musicista da inauguração do templo. Até aqui, amém? Entre o dia que Salomão chamou Asaf e o dia que o templo ficou pronto, levou-se 7 anos. Quantos anos? 7 anos para compor uma música, Marcelo. E aqui é a sua área. 7 anos para compor não uma música, mas a música. Estamos na inauguração do templo. Você consegue vir comigo? 5 milhões de judeus estão ali. Quando eu passo lá em São Paulo, perto do templo de Salomão, construído pelo Edir Macedo, eu fico babando. Eu olho para tudo aquilo e digo assim, meu Deus, se isso aqui é glorioso, imagina o de Salomão. Se lá a gente se perde, imagina o templo original, toneladas de ouro, câmaras lá dentro inteiras de ouro maciço, parede, chão, teto, tudo de ouro. Eu imagino o povo parando, 5 milhões de pessoas olhando para aquela magnitude. E de repente começam a parar as carruagens. Se tivesse selfie naquela época, misericórdia. Todo mundo tomando, tirando foto, mostrando no Instagram. Para a primeira carruagem, quem desce? Salomão. E o povo diz, ali está o filho de Davi. E quem é que está descendo dele? Aquela lá é uma das 700 mulheres dele. E aquelas 4 moças que vêm segurando a cauda do vestido dela, são 4 das concubinas que ele tem. E sobe Salomão, de repente para outra carruagem, e desce o maior sacerdote da época. E junto com ele, a sua linhagem de filhos, que vão cuidar da matança dos animais da oferenda. Daqui a pouco desce o coral, desce os homens que têm as vozes mais perfeitas de Israel, e todo mundo aplaudindo, o povo vai ser um cultaço. E de repente para a última carruagem, e quem desce? Um ancião, que agora tem 62 anos. Oh, glória. E quando o povo vê aquele homem, 62 anos hoje, a pessoa está inteira. Naquela época era um milagre, porque a vida ia até os 70. O que passasse de 70 e 80 era enfado e canseira. 62 anos desce o velho, já calvo, rosto enrugado, com uma batuta na mão, aquela varinha de maestro. Desce com um rolinho de papel aqui debaixo do braço, que é as partituras. Ele vai entrando e o povo está falando com uma voz só. Quem é esse velho? Ninguém conhece esse velho. Daqui a pouco alguém diz, para, não fala, porque esse aí é o homem que Deus se apoderou. Esse aí é o Asaf. Mas por que o que ele está fazendo? O rei revogou, não toca nele, porque foi o rei que trouxe. Se o rei mandou, está mandado. Aleluia. Estamos dentro do templo, entra comigo dentro do templo, pelo menos com a sua mente. Começa a matança de animais, milhares de animais são sangrados. O cheiro de carne queimada, misturada com sangue, assim eram os sacrifícios. Um ato de terror somado a um ato de pureza e santidade. De repente, se vê Salomão erguer as suas mãos e fazer aquela oração que está escrita. Que os seus olhos estejam aqui, que os seus ouvidos estejam abertos para ouvir a oração deste santuário, que as suas mãos estejam estendidas sobre este santuário, que os seus pés caminhem neste santuário. Após a oração, Salomão termina de orar. Aqui num canto está o coral, e na frente do coral está Asaf. Salomão dá ordem a Asaf, é a música, é a última parte do culto. Quando ele dá o tinino, pode cantar, Asaf. O coral está de pé. Imagina Asaf dizendo, senhores, é uma honra cantar com vocês. Fui trazido pelo rei.
tive a graça de cantar ao lado do rei Davi, dançar com ele. E esse para mim é a minha maior obra. Está na frente de vocês as partituras com as notas musicais. Vamos tirar as vozes aqui, contralto, soprano, barítono e tenor. Todo mundo faz as vozes. Ele bate a batuta. Quando ele abre a mão para reger o coral, congela a imagem. Asaf está assim. Salomão está assim. Os levitas estão assim. Tudo congelado. Sai do templo. Vem aqui fora. 5 milhões de pessoas congeladas. Lá em cima, no céu, vem vindo uma nuvem. Aleluia. Crianças puxando a barra da saia da mãe, vamos esconder que vai chover. Chover como, meu filho? Olha o sol que está. Olha aquela nuvem. Quando o povo vê a nuvem, Israel começa a se ajoelhar. 5 milhões de judeus conheciam a história daquela nuvem. Não era uma nuvem cinza, não era uma nuvem como essas, a nimbus que traz chuva, não. Era uma nuvem gloriosa. Era tal de Shekinah. Era a carruagem do Deus de Israel. Era a maneira que Deus se manifestava em Israel para proteger o povo. Aquela nuvem filtrava a glória dele. Entende? A glória dele mataria o povo, mas a nuvem por baixo filtrava a glória dele. Lá vem Deus! E a nuvem para em cima do templo. Quer subir na nuvem? Tem coragem? Vem comigo. Tem querubins de verdade lá. E Deus está sentado nas asas deles. E acima estão serafins cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Oh, aleluia! Deus olha para os serafins, digo eu, não a Bíblia, penso eu, pensamento desse pregador que é muito limitada. Deus olha para os serafins e faz assim, e começa a diminuir: santo, 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 santo. Faz-se silêncio. E eu imagino Deus dizendo aos serafins: eu não estou aqui por causa dessas pedras, porque eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Não estou aqui por causa do ouro, nem por causa do veludo. Não estou aqui por causa da prata, e nem porque Salomão me deu. Estou aqui porque eu sinto saudades. Saudades do meu servo Davi. Aquele meu servo Peralta. Pecava à torta e à direita, mas o miserável conhecia o segredo do meu coração. Não me escondia nada. E depois que Davi morreu, ninguém mais cantou como ele. Esse menino aí que está regendo, ele herdou a unção de Davi. E eu vim para ouvir a música. E aqui entra a parte mais dura da pregação. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Me dá raiva. Porque eu já li a Bíblia umas 30 vezes de capa a capa. Aqui tem o cântico de Moisés. Tem o cântico de Débora. Tem o cântico de Noemi. Tem os salmos. Tem até salmos de Moisés. Tem o Magnificat de Maria. Tem o cântico dos serafins. Todas as músicas estão escritas aqui. E aqui não tem a letra da música de Asaf. Não tem, não está escrito. E o dia que eu li isso, eu falei: Senhor, por que não está escrito? O Senhor disse: porque não era para você. Era para mim. E como eu vejo o futuro, passado e presente, eu ouvi a melodia, eu ouvi as palavras antes de saírem da boca de Asaf, porque eu acompanhei ele nas madrugadas escrevendo. E como é tão linda e tão perfeita, ninguém vai ouvir, só eu. Aí Deus olha para a terra e diz: se Davi quebra o protocolo, tira a roupa real e dança. Se Asaf quebra o protocolo, sai de perto dos meninos e agarra Davi. Se Salomão quebra o protocolo,
protocolo e traz um Asaf que já estava jubilado para cantar. Eu não posso perder para os homens. Eu também vou quebrar meu protocolo. Eu só escuto louvores aqui de cima. Hoje eu quero ouvir esse louvor lá embaixo. E Deus saiu das asas dos querubins e voou sobre as asas do vento e entrou dentro do santuário. E na medida que a glória dele ia entrando, os sacerdotes que estavam de fora não conseguiam entrar. Quem estava dentro começou a cair pelo chão. E a glória do Senhor encheu a casa do Senhor naquele dia. E aqui eu encerro dizendo que como eu gostaria que tivéssemos mais homens e mulheres capazes de tirar Deus da nuvem. Como eu gostaria de ver Deus fazer homens e mulheres tirar Ele lá de cima, para Deus bailar no nosso meio, nos nossos cultos, novamente. Como eu gostaria de ver essas crianças que aqui estão, crescerem em uma igreja como a que eu cresci, lá no meio do mato. Porque Deus é real. Fica de pé comigo, assembleiano. Você tem intimidade hoje para falar direto? Antes da bênção apostólica, tá? Só hoje. Chega em casa um pouquinho mais tarde, mas não sai não. Feche seus olhos. Você acredita nisso? Eu só posso te trazer até aqui. Deus falou com você. A glória que foi embora quer voltar. Deus está com saudades de você. Você mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da morte, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. mais perto do monte, Vem, sobe o monte comigo, da face, eterno, glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo. Tira esse medo, Senhor. me faz dizer, Moisés, Faz os seus filhos fumegarem de novo. Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, meu Pai, renova eles nessa noite. Que a tempestade é você, Chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você.
Rabasui Andre Velecandarabas. Teloi Andre Telemiandorobas. Ramiaki Andre Velecandorobas Suri de Rai. Rababa Yamasui Andre Velecandorobas Suri de Garabas. Senhor, onde houver alguém que há muito tempo não fumega, que há muito tempo não fica fervoroso, visita, Pai, nesta hora. Vivemos dias terríveis, Senhor. Vivemos dias onde o diabo rouba a nossa fé, a nossa paz. Estamos vivendo um dia, Senhor, de profundas impurezas e debates. Senhor, desperta a nossa sensibilidade de novo. Se os seus filhos que são batizados com o Espírito Santo não querem falar em línguas, tem muita gente que não foi batizada e que gostaria de falar. Batiza eles nesta noite, meu Pai. Traz de volta os dons do Espírito Santo. Levanta os profetas. Levanta entre nós, Senhor, aqueles que vão orar em outros idiomas. E levanta os intérpretes também. Traz de volta, Senhor, os dons de curar os enfermos. Traz de volta, Senhor, a sua glória. Aquela glória que foi embora, traz ela de volta, meu Pai, em nome de Jesus. Olhe para mim e eu encerro aqui. Vou dar um testemunho pessoal. Espero que ninguém se escandalize. E não tenho vergonha de contar isso. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Sou só um sacerdote como vocês, um ser humano. Mas essa pandemia me trouxe para perto de Deus de novo. Não que eu estava longe, mas eu vivi um tempo da minha vida, pastor João, no automático. Pregando no automático. A glória de Deus descia porque Deus tem compromisso com a palavra é viva. Mas saía dos cultos, não via hora de entrar num quarto de hotel e me trancar, sem desejo. Ir para os eventos sem vontade de estar lá. Ir cumprir uma agenda. Pregar por pregar. Mas essa pandemia me fez sentir saudades. E Jesus me levou para o monte de novo. E eu tenho vivido dias diferentes na minha vida. E eu deixo aqui esse conselho para você. Peça para aquele anjo de antigamente, aquele das 3 da manhã, te acordar para orar. Nem que seja só para você acordar e falar: boa noite, Jesus, estou aqui. Vamos voltar a acreditar nas coisas simples. Vamos voltar a acreditar que nós somos espirituais e que o Espírito está entre nós. Eu não sei você, mas eu quero viver algo novo na minha vida. Você quer? Feche seus olhos mais uma vez. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem. E aí, Davi? Espírito Santo. Bora dançar na presença de Deus? Vem me visitar hoje aqui. Cante, cante com a boca aberta. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Pode cantar bem alto. Eu quero viver algo novo. Pede. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Levante a mão direita para o céu comigo, para encerrar. Diga em nome de Jesus. Mais alto, diga em nome de Jesus. Todos os demônios que esfriaram a minha fé, que roubaram a minha alegria, roubaram os dons, o fervor, eu ordeno. Não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. E se você crê, feche a sua mão e segure esses demônios.
Feche com força. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E aí você vai encontrar alguém do seu lado e vai dar aquele soquinho santo na mão da pessoa e vai dizer para ele: a glória voltou. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver você fumegar e brilhar mais uma vez. 2,5, Brasília será chamada de capital do avivamento do Brasil. 3, jogue no chão, pise em cima. Quero viver algo novo. Aquele soquinho faz meu coração arder de novo, Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Deixa eu ver. Isso, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo um tempo de renovo sobre a sua vida, um tempo de vitória, um tempo de resgate de tudo que foi perdido. Amém, igreja? Tome seu assento, dando glória a Deus, mais uma vez. Pastor João, agora que eu vi o horário ali, perdoa, viu? Ele está falando para ir até meia-noite. Pastor Marcelo Aguiar vai cantar aqui e nós vamos começar o segundo tempo, então. Quem encara uma vigília comigo aqui? Deixa eu ver. Tudo falso. Nessa vigília fica só eu aqui, né? Glória a Deus. Quem ficou feliz com essa palavra nessa noite? Então olhe para mim mais um minutinho. Obrigado por você não ter saído. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui nessa noite. Quem acredita que o seu Deus, além de trazer um avivamento espiritual, pode trazer um avivamento em todas as áreas da sua vida? Quem acredita nisso? De verdade? Quem aqui está desempregado? Levante a mão para eu ver. Graças a Deus, poucas pessoas. Quem aqui não tem casa própria ainda? Quem aqui não tem carro? Olha, ainda estamos em Brasília e tem gente que ainda não tem carro. Quem aqui está endividado? O sangue de Jesus tem poder. O pessoal da galeria ficou vivo, manifestaram. Tem alguém aqui que, além de todo esse problema na vida, a sogra mora na mesma casa que ele? É só eu mesmo, o povo daqui é bem ensinado, né? É brincadeira, gente. Todo genro que fala da sogra é apaixonado pela velha, né? Mas olha aqui, deixa eu te dar uma palavra. Eu citei 2 personagens da Bíblia aqui durante a pregação, Davi e Salomão. Qual o nome deles? Quem era mais crente dos 2? Vamos ver quem sabe. Quem era mais espiritual? Quem era mais fervoroso? Quem orava mais? Quem cantava mais? Pois bem. Agora, respire fundo e não se escandalize. Quem foi mais rico? Salomão orava? Cantava? Dançava? Então tem um segredo. A maioria dos crentes que conheci na minha vida, que eram extremamente espirituais, aqueles irmãos, aquelas irmãzinhas do coque, aquele pessoal da montanha, era tudo gente que não tinha uma cibalena no bolso. Bicho, fui longe agora, cibalena. Tem que desenhar para o seu filho, explicar o que é cibalena, né? A maioria dos crentes que eu conheci de oração, de monte, de consagração, todos eles extremamente pobres. E eu até pensava que pobreza tinha a ver com espiritualidade. Teve uma época que eu achei que ser franciscano me deixava mais cheio do Espírito Santo. Aí eu descobri que não é nada disso. Eu descobri que Deus se manifesta na nossa vida de acordo com aquilo que a gente crê. Se você acredita que Deus faz isso, Ele faz isso. Se você acredita que Deus fará aquilo, Deus fará aquilo. E eu conheço a Igreja Deus e Amor. Quem conhece a Igreja Deus e Amor aqui? Se conhece algum membro da Igreja Deus e Amor que tenha carro importado? Casa na praia? Alguém conhece? Não tem, são pobres. Agora, alguém aqui já orou com um crente da Deus e Amor? Deu conta de orar com eles? Eles oram 1, 2, 3, 4, 5 horas. E detalhe,
Acabou a oração, levanta e começa. O Espírito que revela me diz. E começa a mostrar a alma da gente. Por quê? Na Deus e Amor tem isso. Porque lá eles pregam sobre isso. Igreja batista tradicional, não as renovadas, a tradicional, você nunca vai ver nenhum deles profetizar, falar em línguas. Mas pense num povo inteligente. A maioria dos crentes que se dão bem na vida, financeiramente falando, ou pelo menos nos estudos, são presbiterianos e batistas. Porque desde a escola dominical, eles são ensinados que Jesus é a sabedoria divina. Então eles primam pela sabedoria. Assembleiano é cheio do Espírito Santo, fala em línguas. Por quê? Se converter, alguém diz, busca o Espírito Santo. Sim ou não? Estou falando demais? Crentes da Igreja Universal, nunca vi um crente da Igreja Universal ter revelação profunda. Mas pensa num povo que tem dinheiro. Por que será? Pergunte para mim por quê. Porque lá eles pregam sobre o Deus que é dono do ouro e é o dono da prata. Descobri que Deus se manifesta de acordo com aquilo que nós cremos. E o testemunho que eu dou aqui, espero que ninguém escandalize, vai ser bem rápido. Alguns anos atrás, eu tinha que pagar o meu programa de televisão. E eu ia ter que fazer alguma coisa anormal para conseguir o dinheiro, porque não tinha condições. Eu estava pregando no sul do país. E estava no hotel, orando. Falei, Senhor, eu preciso de um milagre. Eu não vou dar conta de pagar o programa de TV esse mês. Eu falei, Senhor, me dá uma direção. E eu senti o impulso de uma voz aqui dentro dizendo assim, liga a televisão. Eu estava ajoelhado, peguei o controle e liguei. Quando eu liguei a televisão, caiu num canal que tinha um homem com as duas mãos assim, Marcelo. E ele estava assim, meu amigo, minha amiga, eu quero determinar, em nome do Senhor Jesus, amém, pessoal? Eu falei, o senhor está de brincadeira comigo, né, Deus? E desliguei a televisão, falei, Senhor, eu preciso de um milagre. E o Senhor falou para mim, já te dei o milagre. Liguei a televisão de novo e ele estava lá. Essa é a semana da fogueira santa de Israel. Estaremos subindo o monte. Eu falei, era só o que faltava. Senhor, eu, um assembleiano, fazendo a campanha da fogueira santa de Israel. Desliguei a televisão de novo. Falei, Senhor, meu milagre. Não ouvi mais nada. Dia seguinte, preguei à noite, aquele culto. Foi glorioso, mas eu voltei para o hotel angustiado, amargurado. Dobrei o joelho de novo, falei, Senhor, meu milagre. O Senhor disse, fogueira santa de Israel, Igreja Universal. Eu levantei, liguei na recepção, falei, tem alguma igreja universal aqui perto? Falei para você não se escandalizar. E o rapaz disse para mim, tem uma virando aqui não sei onde. Falei, é grande, foi uma catedral. Desci na recepção, o guarda que estava lá, Marcelo, ele estava frio, ele estava usando aquelas caponas, um boné igual do Chaves, da dona Florinda. Falei, amigo, você me aluga esse boné? Vou para quê? Não, eu preciso ir num lugar aqui. Eu dei para ele R$50, ele me deixou usar, pastor João. E eu fui bem fantasiado, escondido, e entrei dentro da Igreja Universal. Sentei lá no meio do povo, tinha umas 10 mil pessoas. E tinha um pastor lá no púlpito pregando. Pensa num homem, um bispo, pensa num homem violento. Eu nunca vi um negócio daquele, não. Ele falava com uma autoridade, mas uma graça. E ele falava com aquela força toda. E ele falou assim, eu quero aqui agora 20 pessoas com R$100 mil cada uma. Eu quase engasguei. E comecei a rir. 20 não foi, mas não é que subiu 4. E eu falei, não, isso é combinado. Eu falando, combinado. Daqui a pouco ele falou assim, eu quero tantos de 50 mil. Não foi o número, mas foi uns 2 ou 3. Eu sei que ele começou a fazer aquele leilão. Eu comecei a calcular, falei, meu Deus, que esse homem levantou aqui em meia hora, na minha igreja, nem depois do milênio. Vai ter arrebatamento, vem o milênio, vai ter as bodas dos cordeiros. Nunca vou ver isso. Eu falei, é mentira. Quando eu falei, é mentira, falei aqui dentro. Lá no púlpito, eu nunca tinha visto isso. Aquele bispo parou e disse assim, Deus está me dizendo que tem alguém aqui dentro duvidando. Eu comecei a rir. Eu falei, claro que tem. Tem 10 mil pessoas aqui dentro. Aí ele falou assim, mas essa pessoa que está duvidando não é uma pessoa comum. É um sacerdote. E Jesus está me dizendo que é um sacerdote de nome. Gente, eu nunca tinha ouvido falar que pastor de bispo da Universal tinha revelação. Quando ele falou aquilo, eu arregalei o olho e disse assim, Senhor, me mostra onde está esse homem. Eu falei, Senhor, aqui não.
Você ri porque não é você. E o pessoal com a câmera, João, começou a filmar para tentar. Falei, Senhor, a minha cara é conhecida, eu já passei tanta. Deus, eu acredito. Gente, ele parou de tudo e falou assim: isso aqui é um sinal para essa pessoa que está duvidando. Cadê minha esposa? Chamou a esposa e as 2 filhas, mandou elas agarrar o corpo dele. Ele abraçou as 3, chorando, começou a dizer: Senhor, mata as minhas filhas, põe um câncer nelas, se o que eu estou pregando aqui é mentira. Me subiu um arrepio da planta dos pés ao alto da cabeça. Falei, eu nunca vi isso. Terminou, os diáconos começaram a distribuir os envelopes, era a fogueira santa. Eu nunca vi também um diácono tão preparado. Nós da Assembleia de Deus tínhamos que fazer um curso. O diácono aí passando pelo corredor, quando eu levantei a mão, ele já sacou do bolso aqui, tirou um envelope e esticou. Quando eu catei o envelope, ele não soltou, ele disse: você vai colocar aqui dentro uma semente de um salário mínimo e nós vamos subir um monte. 318 homens subirão um monte, farão um propósito, a sua vida vai ser transformada, a sua família. Ele fez uma pregação para mim tão violenta. Eu falei, mas tem que ser um salário? Ele disse, tem que ser um salário. Eu disse, mas eu não tenho. Ele disse assim, o problema é seu. Eu falei, por que o problema é meu? Eu falei, você não viu o nosso bispo falando que quem crê dá um jeito? Se sua filha estivesse passando fome, seu filho, você não ia pedir esmola? Você não ia fazer? Eu falei, ia. Então faça para o seu Deus, tenha fé. Eu falei, eu achei tão arrogoso. Eu falei, mas eu não tenho. Ele disse assim, eu fui devolver o envelope, ele disse assim, ó, se vira. Eu não posso pegar mais esse envelope, porque você já tocou, ele já tem a sua impressão digital. Eu nunca vi nada igual isso. Eu botei o envelope aqui dentro e saí da igreja. Eu falei, vai enganar outro. Cheguei lá no hotel, de madrugada, 4 da manhã, dobrei o joelho, tinha que pregar de domingo de manhã na escola bíblica. Falei, Senhor Deus, eu fui lá, Senhor, não funcionou. O Senhor disse, funcionou. O milagre está no envelope. Um salário mínimo. Eu falei, Senhor, eu nunca fiz isso nem na minha igreja. O Senhor disse, faça. Eu briguei com Deus até as 8 da manhã. 8 horas da manhã eu fui vencido. Sentei na escrivaninha, saquei o meu talão de cheque e fiz o propósito de um salário mínimo. Dia seguinte, logo depois, já vieram me levar para a igreja, 9h30. O irmão que veio me levar, ele passou perto da igreja universal. Quando ele virou a esquina, disse, pare o carro. Disse, que foi, pastor? Disse, não é da sua conta. Deus me mandou fazer uma coisa. O que? Eu falei, disse que não é da sua. Não olhe para trás. Eu falei, não é para mim, a minha conta. Fique aqui que em 5 minutos eu volto. Eu saí olhando aqui para ver se ele não estava me olhando. Virei a esquina e corri na igreja universal. Tinha um diácono lá na porta, eu tirei o envelope, eu vim aqui trazer a minha não deu tempo de falar a oferta. Esse diácono catou esse envelope, mas saiu uma carreira para dentro da igreja. Eu fiquei na porta, ele não orou por mim, eu falei, fui enganado. Mas me deu uma ira, uma raiva profunda. Eu fui para aquela escola bíblica, preguei com raiva, de noite eu preguei com raiva, segunda-feira de manhã eu falei, eu vou assustar aquele cheque. Aí o Senhor falou comigo, ninguém é obrigado a fazer o voto. Mas depois que vota é obrigado a cumprir. Aí fui no banco no dia seguinte, terça-feira, falar com o meu gerente, ver se ele fazia para mim um empréstimo para eu poder pagar o programa de TV. Ele estava atendendo umas 4 pessoas. Enquanto ele estava atendendo, eu fui lá no caixa eletrônico tirar um extrato. Quando eu tirei um extrato, eu quase perdi o fôlego. Tinha um depósito na minha conta. Eu não vou falar o valor para não te escandalizar. Mas eu consegui pagar o programa de televisão por 6 meses. Só com um depósito que estava lá. Naquela época, as agências não eram como hoje, tudo bem rápido, tudo online. Eu cheguei no gerente e falei, gerente, tem esse depósito aqui na minha conta? Ele falou, esses números que estão aqui na frente é do exterior. Eu falei, de onde? Me dá umas horas que eu descubro. Daqui a pouco ele me ligou e disse, olha, veio da Itália. Eu falei, da onde? Da Itália. Mas de que cidade? Ele falou, Milão. Eu falei, mas quem que eu conheço em Milão, meu Deus? Abri minha pastinha, peguei os cartões de visita, achei um cartão de um jogador de bola, que eu tinha pregado lá na Europa 1 ano antes, e nós trocamos cartão, e no meu cartão tinha o número da minha conta. Eu liguei para ele, ele parou, ele jogava lá no Milan, ele saiu do vestiário lá e falou assim, ô pastor Marco, é o senhor? Eu falei, sou eu. Rapaz, o que aconteceu aqui? Você mandou um depósito para mim? Ele falou, pastor, nem te conto. Eu conto o quê? Eu fiquei uns 2 dias brigando com Deus. Eu falei, como assim? Foi Deus que botou no meu coração. Eu falei, não, senhor, esse valor não tem nem intimidade com ele. Sabe o que eu achei interessante? O dia que ele fez o depósito de lá, foi o dia que eu fiz o depósito daqui. Meu milagre estava em algum lugar. Só que Deus condicionou meu milagre a uma oferta.
Enquanto aquela oferta não caiu no solo, meu milagre não foi solto do lado de lá. Depois daquele dia, eu passei a ser tão sensível à voz de Deus nessa questão de oferta, que eu me tornei um assembleiano próspero. Graças a Deus tem cuidado de mim e da minha família. Eu cuido de mais de 100 famílias todos os meses. E mesmo nessa pandemia, Jesus nunca deixou faltar um centavo. Porque o altar é um lugar de milagres. Eu não sei se você acredita nessas coisas. Eu não sou de fazer isso. Não sou de pedir oferta de valores. A não ser quando eu estou lá no Gideões, na manhã missionária. Na manhã missionária de Gideões, eu encaro a coragem, porque a oferta é levantada para cuidar de 10 mil crianças no Haiti, 20 mil crianças na África, e por eles eu vou à loucura. Mas fora disso, você nunca vai me ver fazer leilão, nem pedir nada. Mas hoje eu estou sentindo algo diferente aqui. Essa glória que o Senhor trouxe de volta para a sua vida espiritual, o Senhor está me dizendo que Ele quer devolver ela de maneira material. Porque o seu espírito já está curado. Agora o Senhor quer dar um upgrade na sua vida material. Você que está endividado, acredita em milagre? Incline a sua cabeça. Nós vamos ofertar. Nós vamos dizimar. Nós vamos sacrificar. Eu não vou pedir valores, mas oxalá que você tenha coragem de fazer. Oxalá que você tenha coragem de colocar no altar algo forte. Que eu tenho certeza que por mais que você colocar no altar hoje uma semente, R$500, R$1.000, isso não paga as suas contas e nem resolve seus problemas. Mas se você crer na palavra de um profeta, eu profetizo que a glória do Senhor vai voltar sobre a sua vida financeira também. Porque a igreja do arrebatamento precisa ser uma igreja próspera, porque ela tem que enviar missionários para o mundo todo. E ela só vai poder fazer isso nessa reta final se a igreja for próspera. Feche os olhos. Pai, eu oro nesse momento, mas com temor, Pai, eu oro ajoelhado no altar, porque há algo diferente no ambiente nessa noite. Eu não sei com quem o Senhor está falando aqui. Eu não sei se o que o seu filho ou a sua filha procuram é a porta de emprego, a faculdade, a resposta do concurso público, ou se eles estão buscando saúde para quem está agora enfermo, ou se estão pedindo para o Senhor libertar alguém que gasta uma fortuna com vícios. Eu só sei, Senhor, que o Senhor me autoriza nesta noite a levantar uma semente especial aqui, porque tudo que for colocado no altar hoje será transformado em um poderoso milagre para a vida dos seus filhos. Senhor, move o coração deles como o Senhor moveu o meu coração naquela madrugada, naquele quarto de hotel. Ah, Senhor, porque eu não fiz mais. Porque se eu tivesse feito mais, com certeza colheria mais. O Senhor está falando agora na alma do seu filho, no ouvido da sua filha, algo que eles devem colocar no altar. Que eles não tenham medo, meu Pai, porque o altar devolve com juro e correção monetária. O altar devolve em forma de milagre. Senhor, revela aos seus filhos a semente que eles devem fazer hoje. E quando eles fizerem a semente, eu profetizo que um poderoso milagre vai acontecer na vida deles. E a igreja diz amém?